E eu queria puxar essa matéria aqui da Revista Oeste. PT de Lula sofre mais uma derrota avassaladora no segundo turno. O partido só elegeu Evandro Leitão em Fortaleza e perdeu em outras 3 capitais. E daí eu queria só aproveitar e fazer também o levantamento do segundo link aqui pro Paulo, para a gente colocar, olha só, direita e centro dominam prefeituras no Brasil em 2024. E, Paulo, também tinha aquele mapa lá atrás mostrando a Câmara de Vereadores, né? A composição também mais para o centro e mais para a direita. Agora, meu caro, parece que nós vivemos numa distopia de extremíssima esquerda no nosso país hoje. A impressão que dá é, que legal, nós temos aí mais centro, mais direita, o fortalecimento é gradual, mas o regime que a gente vive hoje não tem muitos quesitos ou características de uma, né, de normalidade ou de um Estado eficiente, perto do que a gente prega e perto do que a gente defende, Gustavo. É para mim ou para o Paulo? Desculpa, Paulo, perdão. Então, tá bom. Também fiquei na dúvida. Bom, vamos lá. Olha, essa distopia, ela é algo que realmente chama a atenção, sabe, Marco? Porque, e audiência, nós estamos assistindo cada vez mais um descolamento e um distanciamento da classe política dos anseios da sociedade. E é claro que o Brasil, ele é um país continental, e se a gente dividir o Brasil aí por cada uma das suas regiões, né, sul, sudeste, nordeste, norte, centro-oeste, nós temos um país diferente. Então, é preciso ter esse olhar também. Mas o que nós observamos é que o sistema político, e quando eu falo aqui o sistema político de governo, não é somente o PT, né, porque o governo ele é formado pelo legislativo e também pelo judiciário, é composto como um poder governante, mais do que até deveria atualmente no nosso país. E há uma distância grande. Há uma distância entre o que a população quer, os valores que ela defende, aquilo que deve ser implementado no geral, e nós assistimos o governo solapar mais impostos, solapar cada vez mais ideologia, e a gente percebe que a população não está muito afeita a isso. Por outro lado, também, nós começamos a perceber um movimento diferente nessas eleições, que muitos políticos mais à direita, eles já não estão conseguindo falar a mesma língua da população. Ele deixou, muitos políticos de direita deixaram de lado o discurso mais de valores ideológicos, de aspirações que a população buscava, o que ela queria, aquilo que surge 11 anos atrás, nas jornadas de 2013, depois ficou mais forte em 2015 e 2016, e agora nós assistimos que diversos desses políticos que abandonaram um pouco mais essa linha, eles também começaram a ser rechaçados pela população. E isso mostra que cada vez mais o centrão ele vai acabar ganhando espaço. Porque se eu tenho um político que tinha um discurso e ele vai mudando, e do outro lado eu tenho a esquerda que eu rechaço completamente, eu vou acabar votando naquele cara que é mais técnico, mais pragmático, que não vai aqui mudar muita coisa no meio do caminho no campo ideológico, mas não vai atrapalhar, né? É aquele cara que um positivista adora ser. Então eu vejo isso como um dos pontos dessa campanha. Aqui eu quero fazer uma ressalva nessa análise para a cidade de Fortaleza, no Ceará. Nós vimos aí um resultado extremamente apertado, no melhor estilo eleições americanas, que nos Estados Unidos, lá nos estados, né, nos condados, os resultados são assim, diferença de 10, 12, 13 mil votos, como foi em Fortaleza. E nós pegarmos uma capital, e quem conhece Fortaleza, conhece a população de lá, sabe o quanto ideologicamente Fortaleza tem sido um alvo prioritário no movimento revolucionário. E o André Fernandes conseguiu uma votação expressiva. Eu vi o discurso dele e digo, ele está coberto de razão. O movimento começou e uma fresta foi aberta nesse dique de contenção do Ceará. Parabéns ao André Fernandes por esse resultado. Ele não levou a eleição, mas foi expressivo. E eu também gostaria de ressaltar a importância de várias trajetórias aqui.
A da Cristina Grêmio foi exemplar também, né? A maneira como ela construiu a campanha dela, saiu de menos de 5% para... Aliás, ela nem aparecia nas pesquisas para o segundo turno, então é uma vitória, é uma vitória em termos de trajetória já, né? A pessoa conquistar esse espaço todo. Mas, Gustavo, ao mesmo tempo, eu fico ainda, né, pensando por algum motivo nas blogueiras da Globo News, e eu fico olhando para algumas coisas que acontecem, principalmente aqui em São Paulo. Vocês devem ter acompanhado o Tarcísio comentando uma matéria do Paulo Capelli sobre ordens do PCC para votar no Boulos. Vocês viram isso? E eu queria colocar um trechinho aqui das amiguinhas da Globo News falando a respeito disso. Essa notícia surge ontem, no fim da tarde, por meio de um colunista, e o que eu ouvi, inclusive de fontes que conhecem o trabalho da imprensa, que acompanham, a gente, claro, acompanha, mas quem está de fora, alguém que publica muitas notas respectivas à visão do ex-governo de Jair Bolsonaro, enfim, e que traz notícias de bilhetes lá de setembro, ainda do primeiro turno. Bom, a partir disso surge uma pergunta para o governador hoje, durante o horário ainda de votação, e o governador responde, quer dizer, por mais que ele diga que não era isso, ele apenas respondeu uma pergunta, ele abre um espaço para interferência no voto dos paulistanos. Não há dúvida disso, porque é o governador falando do lado do candidato dele, e ele dá uma informação que é ruim para o adversário do candidato dele. Então, isso pode sim ser lido como interferência e vai ter consequências. E tem Bom dia, Adrilles Jorge. Tudo bem com você? Gustavo, e tem também, Gustavo, a Miriam Leitão para você. Vou colocar a Miriam também no teu colo. Que o governador estava ao lado do candidato dele, ao dizer isso. Ele estava, Natuza, vamos pensar em toda a cena, ele estava ao lado do candidato no Palácio Bandeirantes, portanto, é o uso da máquina. Eu conversei com autoridades em Brasília que consideraram muito graves essas autoridades que eu ouvi em Brasília. Consideraram muito graves pelo fato de ser uma informação lançada sem nenhuma comprovação e sem detalhamento do que ele estava falando com as urnas abertas. Isso foi considerado muito grave. Mas a Polícia Federal não tem nenhuma informação nesse sentido. Ela não tem nenhuma informação de que tenha havido tal fato. Eles vão investigar, mas estão, ao mesmo tempo, com muito cuidado nessa investigação, nessa reação no primeiro momento. O que eu senti nas conversas, Natuza, é que estava todo mundo um pouco perplexo, né, com o que estava acontecendo. A Justiça Eleitoral dizendo que isso precisa ser estudado para as próximas edições, as próximas eleições, exatamente para não acontecer isso novamente. Aconteceu no primeiro turno uma informação falsa lançada pelo então candidato Pablo Marçal, e agora o governador. É muito mais grave, porque é o governador. Pô, essa mulher, ela tem o dom da ubiquidade, hein, Gustavo? Ela já jogou que é informação falsa. E, claro, dentro do estado policialesco que vivemos, todo mundo tem que ser investigado, quiçá preso. Exato, e principalmente se fala algo que eles não querem ouvir, né? Isso que na primeira fala ali da primeira jornalista, a gente vê isso. Olha, falando aqui coisas, ele costuma falar coisas sobre o antigo governo, ou seja, não pode falar. Não pode ter, tem que falar só, tem que ser o discurso único, só de um lado, né? Típico das ditaduras. Mas vamos lá. Ela fala que há uma interferência. Interferência é botar 80 milhões de reais numa campanha, como foi o caso, né, do PT, botou do nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro não é do partido, o dinheiro é fruto do pagador de imposto. Então, foi colocado do nosso dinheiro 80 milhões na campanha do Boulos. Isso é interferência. Isso é interferência, é o governo federal ter usado toda a sua máquina para ajudar uma campanha que, felizmente, não prosperou, mas isso é interferência. Outra coisa que ela fala, que a Miriam então fala, isso é muito grave. Ora, o Tarcísio foi perguntado e falou de algo que é óbvio para todo mundo sabe, viu na campanha de 2022 os presídios comemorando a vitória do Lula. É evidente que esse pessoal está mais alinhado com a esquerda, isso é óbvio. Aliás, os movimentos, né, de crime organizado do Brasil nascem dentro da esquerda, né? Vamos lembrar, o Comando Vermelho, ele nasce no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, da mistura ali entre presos políticos, né?
a galerinha da esquerda e os presos comuns, e aí eles ensinaram esses caras a se organizar, e daí surge o Comando Vermelho, que tem esse nome, não é por acaso. Então, dizer que o PCC apoia o Boulos é uma coisa óbvia. E aí o Tarcísio não pode falar, não, ninguém pode falar nada disso, porque afinal de contas isso é uma interferência muito grave, o TSE vai agir, agora, meu Deus... Não, peraí, o cara respondeu uma pergunta de um jornalista e esse jornalista não pode falar nada, se for algo que fira, né, que é algo que incomode os ouvidos sensíveis da Globo News. Pelo amor de Deus, né? Agora, em relação às eleições, eu queria só fazer também um breve balanço, porque eu estava lendo aqui essa matéria do 360, e eles falam que a direita, né, foi o grande vencedor e tal, só que eles colocam aqui na direita partidos como PP, PSDB, União Brasil, ou seja, partidos que têm, inclusive, ministérios dentro do governo Lula. Vamos dizer que União Brasil agora é direita, PP é direita? Não, isso está mais para centro. Vamos lá, né? Vamos ser até assim, centro-direita sendo bonzinho. PSDB jamais, PSDB é centro-esquerda, mas eles colocam ali para fazer esse cálculo que esses partidos são de direita, não são. Então, assim, o Centrão foi o grande vitorioso dessas eleições, mas surgiram várias novas lideranças aí, né? Vocês falaram, André Fernandes, a própria Cristina Grêmio já se projetando para 2026, Bruno Engler. Então, acho que é uma coisa que a gente pode ainda avançar ao longo do programa, mas, sem dúvida, que o grande vitorioso dessas eleições foi o Centrão, com o recuo da esquerda e o PSDB minguando. A tendência, inclusive, eu acho que é o PSDB desaparecer e se fundir com outro partido, porque ele perdeu quase metade das prefeituras que tinha. E isso daí que o Gustavo falou, Adriles, é bem interessante, porque a gente tem esse desempenho, esse quadro eleitoral, muita gente ficou chateada, mas eu vejo com um olhar bem diferente, assim, eu não acho que é para ficar tão chateado quando você vê o desempenho que E aqui eu não gosto nem de dividir por partidos, né? Eu tô pegando as pessoas. Bruno Engler, André Fernandes, Cristina Grêmio, quer dizer, isso é uma sinalização de candidatos que não seria algo trivial um desempenho desse há 4, 8 anos atrás. Pelo contrário, é bem surpreendente um negócio desses, Adriles. Vamos lá. O Gustavo tem toda a razão. Quem venceu essas eleições não foi exatamente uma direita, pelo menos não do ponto de vista de uma direita pura, de uma direita conservadora, essencialmente liberal. Houve partidos de centro-direita e centro-esquerda que derrotaram o PT. A esquerda sai, esse é o lado positivo dessa eleição, sai a grande derrotada dessa eleição. Mas uma série de espectros de partido que não se alinham ao que se chama de conservadorismo ou mesmo bolsonarismo foram quem venceram essas eleições, né? Já visto o próprio exemplo aqui de São Paulo. O Nunes ganhou, ele não citou o nome do Bolsonaro, ele citou o nome que é o ícone hoje de uma direita moderada, de uma direita permitida, que, ao que tudo indica, eu já faço minha previsão aqui, será o candidato ungido à presidência da República dessa direita moderada, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Bolsonaro sequer é citado pelo Nunes, foi completamente esquecido. É impressionante a habilidade do Bolsonaro, que ele tem de apoiar candidatos que no dia seguinte, que são eleitos, estão em outro barco, ou pelo menos abandonam o barco dele. Agora, essa nova direita, entre aspas, essa nova centro-direita é percussiente para o país? A gente tem que se perguntar isso. O Tarcísio, do ponto de vista da economia, é bom. O Tarcísio, do ponto de vista de infraestrutura, é bom. Do ponto de vista de política ideológica, de combate a políticas abortistas, políticas de liberação de drogas, políticas de recrudescimento ao combate ao crime, não sei. E, sobretudo, uma direita que, eventualmente, é complacente à ditadura do STF, para mim não é direita, para mim não é nem nada. Entendeu? Você tem uma ditadura do país, do STF, uma ditadura que é feita pela esquerda. A esquerda que não ganha nada em eleição e coloca o Lula lá, sabe lá Deus como, na presidência da República pelo STF. E aí você tem direitistas, conservadores, liberais sendo perseguidos, de jornalistas a influenciadores, a políticos sendo perseguidos. A direita permitida é essa? A direita permitida é a que não está nem aí para a ditadura do STF, a que não está nem aí para a perseguição política. É uma nova direita, entre aspas, liberal limpinha, que faz algum tipo de ajuste. O ajuste é não perceber que tem uma ditadura e não denunciar essa ditadura no país. Então, isso para mim não é direita. Isso para mim não é nenhuma política, enfim, loquaz ou consciente de si. Entendeu? É uma volta do teatro das tesouras. Ao PSDB como a direita permitida, que é um partido de centro-esquerda, que foi anulado, mas tem outros partidos. Entendeu? PSD é um partido de centrão, PSD é um partido do Kassab.
É isso que as pessoas de direita querem o Kassab na presidência da República, porque o Kassab praticamente comanda o governo do Estado hoje. O Nunes, o Tarcísio, são eventuais soldados do PSD. São menos ruins que o PT? São, mas o PT é o mal encarnado. O PSOL é o mal encarnado. É claro que eu fiquei contente com a derrota do Guilherme Boulos, mas eu não fiquei alegre e efusivo com a vitória do Nunes aqui, por exemplo. Porque Nunes é o PSD. Nunes é o Centrão. Nunes é a complacência em relação à ditadura do STF. E parece que o Tarcísio está indo na mesma banda. Então, tem que ver que direita é essa que sai vitoriosa aqui do país. Marcos, se você me permite. Claro. É bem rápido, mas é só para concordar plenamente com o que o Adriles falou, e isso tem uma relação com o que eu falei no meu comentário, que os políticos eles estão deixando de representar os valores que a sociedade quer. Existe uma diferença muito grande entre um revolucionário e um conservador. O revolucionário ele enxerga a política como uma religião, e o conservador ele enxerga a política como uma amolação necessária. Então, quando você não tem os instrumentos ou a motivação que você precisa para estar engajado politicamente, ou seja, que você não vê ali nenhum candidato, alguém que está defendendo valores, pautas diretamente que você defende, e começa a transformar a direita numa defesa, numa coisa voltada só a pessoas, a nomes, o conservador médio brasileiro, aquele cara, o Joaquim Teixeira da vida, sabe? Não é a militância, que é uma pequena bolha da internet, ele deixa de votar. Se a gente olhar, o Boulos perdeu para as abstenções em São Paulo. E isso é um indicativo muito grande. E nós estamos assistindo a volta do Teatro das Tesouras. E eu digo mais, eu escrevi um artigo no dia 11 de outubro, logo depois das eleições, mostrando como o Bolsonaro estava sendo escarrado para fora pelos próprios aliados dele. E as pessoas acham que, não, você persegue o Bolsonaro, não, você não gosta do Bolsonaro. Não é nada disso. A gente está aqui... Pelo contrário, é justamente pelo contrário. É tipo, o Bolsonaro volta pro prumo. Exato. Então, assim, o que está acontecendo, as pessoas aqui estão até falando, que o Adriles falou que ele não citou o Bolsonaro, o pessoal no chat está falando que ele citou, mas esse não é importante, pessoal. O importante é que o que o Nunes fez ontem? O nosso líder maior. Então, aquilo, para quem entende o jogo político, foi um recado muito claro. O Bolsonaro já foi rifado pelo Malafaia, já foi rifado pelo Kassab, e agora o próprio Nunes, que já estava rifando ele nos bastidores da campanha do segundo turno, porque entendia que não precisava. Só que aí o pessoal fica iludido, não, porque o Bolsonaro foi maravilhoso, foi isso, foi aquilo. Infelizmente, os principais candidatos não venceram. A Cristina, o André Fernandes, que eu fiz aqui referências à campanha dele, o candidato apoiado pelo Bolsonaro em Goiânia, e assim por diante, né? Então a gente tem que olhar a realidade e parar com o utopismo militante, porque o Adriles chamou a atenção. Que direita é essa? O que eu falei do Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo rifado pelo Tarcísio, está sendo rifado pelo Nunes, ele apoiou candidatos. E o PH falou muito bem. Infelizmente, as principais lideranças, ainda que eu concorde com o Marco Antônio, tenham se cacifado para 26, a Cristina, o Bruno, o André Fernandes lá na Fortaleza, mas perderam. Perderam para outros candidatos. E, eventualmente, quem ganhou a maior vitória que deveria ser do Bolsonaro em São Paulo, não cita o nome dele. Então esquece, Bolsonaro. Esse negócio de inelegibilidade sua, praticamente uma forma de contatos. Eu não estou falando isso porque eu não gosto de você, não. Estou falando isso porque a direita está mudando para outro espectro. É o espectro que é exatamente do PSDB, de José Serra, de Fernando Henrique. A questão é, isso é bom para o país? Essa é a pergunta que eu te falo. Marcos, deixa eu dar mais um molhozinho aqui, que o PL, apesar de ter, de fato, como os guris disseram, perdido, né, em embates muito fundamentais que teve, perdeu, mas foi o partido que teve mais votos no Brasil. Foi o partido em número de votos que teve o maior volume de eleitores. Então, assim, eu acho que não se pode ainda descartar o presidente Bolsonaro, pelo contrário. Eu acho que ele segue sendo a grande liderança da direita. A questão é que houve um movimento de peças aí que a gente vai ver como é que isso vai se desenhar em 26. Mas ele continua sendo um cara muito forte. Mas ele está inelegível. Ele vai ser um cabo eleitoral. Ele falou que se ele eventualmente não puder ser o candidato, ele falou, sou eu não, ele desiste do Brasil.